Olá, Rodrigo. Oi, Aline, tudo bom? Tudo Tá me bem e ouvindo com bem? você? Tá ótimo Tudo o ótimo. som. Que bom, Muito bom. Rodrigo. Muito obrigada por ter aceitado o convite aí prontamente na nossa agenda de lives. É muito importante para a gente aí a participação da Doutor Mutas na nossa agenda de lives. Que isso, um grande prazer. Para mim é uma honra poder estar aqui levando informação e ajudando os motoristas. Eu acho que vocês fazem um trabalho tão bacana e tão bonito e conseguem ajudar muita gente, com muitas pessoas com informações que são tão relevantes. Acho que o trânsito e a nossa relação com o carro é algo muito do nosso dia a dia. Então, é importante que as pessoas estejam bem informadas, né? Acho que a informação é crucial para as pessoas. É exatamente esse nosso objetivo. Obrigada, Rodrigo. Se você quiser, ir aproveitando o gancho, se apresentar, falar sobre a Doutor Multas, e eu vou falar aqui para o pessoal, quem não segue a Doutor Multas, comece a seguir. É um conteúdo muito legal. O blog deles tem muito conteúdo, o Instagram, o YouTube. Quem tem um carro, né? Nem quem quer comprar ou quem gosta de carro. Quem tem um carro precisa seguir essa página, porque eles têm informações super importantes. É, muito legal, obrigado por esse elogio aí. Na verdade, fundei a Doutor Multas junto com o Gustavo, né? Certo. A gente agora está indo para 4 anos e meio de empresa. Eu atuo já com recursos de multa de trânsito há mais tempo, né? A gente já trabalhava com isso, mas a Doutor Multas ela começou aí há um tempo um pouquinho menor. A gente sempre viu que existia uma demanda muito grande nessa parte de direito de trânsito, Uhum. porque as pessoas tinham muitas dúvidas relacionadas a informações que são técnicas, mas que elas estão diretamente ligadas à vida dos motoristas, né? Então, a gente imaginou de que forma a gente poderia fazer essa comunicação e aproximar a parte técnica, aquela informação que está dentro das nossas leis e que nunca foi acessível para o motorista, como que a gente poderia transmitir essas informações e fazê-las chegarem aos motoristas? E mais do que isso, como que eles poderiam se defender caso eles fossem multados ou caso houvesse uma situação injusta e eles quisessem se opor a isso, que eles quisessem garantir os seus direitos e assim poder recorrer de alguma multa. Então, a Doutor Multas, ela nasceu com o propósito de ajudar os motoristas, né? E a gente acredita que nós ajudamos eles desde o momento em que a gente gera informação sobre direito de trânsito e uma informação acessível, né? Eu sou advogado de formação, o Gustavo também é formado em direito, mas a gente sempre se preocupou muito em como conseguir transmitir essa informação da forma mais clara para os motoristas. E a Doutor Multas foi criada com esse propósito. E aí a gente faz essa. Tem muito forte esse caráter informativo dos direitos dos motoristas e a assessoria para recursos de trânsito, tanto recursos de multas de trânsito, quanto recursos naqueles processos que possam trazer algum prejuízo, ou a perda ou a suspensão, a cassação ou suspensão da CNH do motorista, né? E para isso a gente produz muito conteúdo, a gente tem o nosso blog. Quem tiver qualquer dúvida sobre direito de trânsito, eu acredito que vai encontrar a sua resposta lá. A gente tem hoje bem mais de 1.000 artigos super completos sobre os diferentes pontos do Código de Trânsito, sobre diferentes matérias, diferentes assuntos que envolvem essas questões. E claro, estamos aqui nas nossas redes sociais e tentando sempre ajudar os motoristas, né? Olha, assim, eu comecei a seguir vocês no YouTube não tem muito tempo, mas o blog de vocês eu leio tem vários anos e já me ajudou em diversas situações, assim. Guias, é muito bacana o blog de vocês. Eu gosto bastante, eu prefiro às vezes ler do que assistir vídeo. Eu acho que hoje a tendência é mais as pessoas assistirem vídeo, e é recentemente que eu vi o canal de YouTube de vocês, mas eu ainda não consegui ver todos os vídeos que são importantes para mim. Já fiz até uma listinha lá dos próximos vídeos que eu preciso assistir na página de vocês, porque é o que você falou, é realmente muito conteúdo e muito conteúdo para que efetivamente ajuda as pessoas e isso é muito legal. Uma empresa que nasce para ajudar não tem como não crescer e não dar certo. Por isso que vocês hoje, em apenas 4 anos, já são tudo que são, porque o propósito é muito legal mesmo.
Bom, Rodrigo, É, muito legal, muito legal, muito obrigada. Eu separei aqui algumas perguntinhas para fazer para você e aí depois a claro. gente abre para o pessoal, tudo bem assim? Tudo ótimo. Estou aqui para ajudar e contribuir no que for possível. Vamos lá para tentar gerar o máximo de informações, ser o mais valioso. Também, se alguém tiver alguma pergunta e quiser fazer, né? E também o que eu acho super válido, Aline, eu costumo dizer que multa e marca de vacina todo mundo tem se a gente procurar. É É, verdade. então, em algum momento da vida, o motorista vai acabar recebendo alguma autuação, às vezes justamente, às vezes injusta, mas enfim, isso acontece. Aí eu sempre lembro, como eu falo isso, eu lembro que a gente, todo mundo tem um amigo que tem um pé mais pesado, que tem alguma situação em que conhece pessoas que costumam levar muitas multas. Então, clicar no aviãozinho, mandar pro amigo, compartilha com ele que esse vídeo pode ajudar ele também. Com certeza. E assim, mesmo quem não tem o hábito de ter o pé pesado, mas vamos supor, a gente aqui no Carro Ideal, nós passamos o dia inteiro no trânsito avaliando carros. Então, vamos supor, às vezes você dá uma multa boba num radar a 40 por hora, numa super avenida, né? Uhum. Uma coisa assim do dia a dia. Quando a gente anda muito no trânsito, a gente está muito mais disposto, né, a levar a multa. Então, com certeza serve para todos aí. Bom, eu E vou a primeira. tem Desculpa. alguns lugares que são muitos radares, é muita fiscalização, é realmente muito difícil a pessoa nunca levar uma multa, né? Muito difícil. Aqui nós somos de São Paulo, né? Um radar em cima do outro. Você não consegue andar numa avenida sem ver um radar. E às vezes você tem avenidas importantes, avenidas largas, bem asfaltadas, e que a velocidade máxima é 50. E há um tempo atrás era 70, 90, e as pessoas têm até o hábito, né, de andar mais rápido. Eu nunca me esqueço de um cliente que, isso lá quando a gente estava começando a Doutor Multas, ele me ligou e ele estava absolutamente transtornado, ele estava muito indignado, porque ele fez toda a volta em São Paulo pelas marginais e ele fez contando o número de radares. E o número que ele chegou no final da conta era uma coisa absurda. Ele disse, isso não é possível. Então, realmente, para o motorista não ser multado, ele Muito precisa estar muito difícil. atento, porque As ele tem que ter marginais atenção ainda é ao trânsito. 90 por hora, né? Ainda você pensa, ainda tem uma velocidade que você consegue andar um pouco melhor, né? Mas tem outras avenidas em São Paulo que é muito difícil. Mas Aqui, uma coisa que eu costumo dizer, só, desculpa te não, interromper, imagina. é que a gente tem que prestar atenção no trânsito e também no velocímetro, né? Então, quando a velocidade limite é 90 quilômetros por hora, para que a gente possa andar tranquilo sem olhar o velocímetro, a gente tem que andar numa velocidade muito abaixo. Então, É, para o motorista, às vezes, é bem difícil verdade. dividir essa atenção, né? E às vezes acaba até sendo perigoso. A gente já teve aí casos de clientes que disseram que sofreram acidentes porque foram cuidar para não passar da velocidade. Então, são situações que fazem parte do nosso dia a dia e claro, porventura a pessoa pode acabar sendo multada, às vezes por uma diferença pequena de velocidade, mas pode acontecer. Você sabe que você falou uma coisa que a gente, quem é de São Paulo, vê isso diariamente. Nas marginais, existe um hábito, não sei se é do paulista, geralmente eu percebo que a velocidade média da marginal, quando não está naqueles horários de pico totalmente parada, é em torno de 50, 60 quilômetros por hora. Normal. Só que quando passa perto de um radar, todo mundo freia, mesmo estando bem abaixo. E aí, então a marginal, a gente que anda o dia inteiro aqui nas marginais, você percebe, não, você não vê, não tem um dia que você não vê engavetamento na marginal. E é sempre próximo de um radar. Aí você vê 5, 6 carros naqueles acidentes, um atrás Uhum. do outro, sabe? E é sempre em cima de um radar, para evitar uma É, multa, né? e isso daí tem, às vezes, não é a minha área, tá? Mas a gente acaba lendo um pouco sobre isso, que é como os engenheiros de trânsito avaliam que um radar ou uma sinalização que possa reduzir a velocidade aumenta a chance de acidentes, porque isso causa um efeito composto. Se o primeiro motorista freia um pouco, o motorista que vem atrás dele é obrigado a frear aquele mesmo tanto e mais um pouco, né? E isso acaba sendo humano e tu
provoca essa sensação de engavetamento, e mesmo que não tenha um acidente, se forma aquela lentidão no trânsito, né? Com certeza. Tem alguns estudos interessantes. Em São Paulo é um grande problema isso. O trânsito de São Paulo é o grande problema, né? Vamos lá, então, eu vou à primeira pergunta para a gente começar aí e não perder tanto tempo da nossa live. Vamos lá. Rodrigo, a primeira grande pergunta, que é o tema aí que nós divulgamos na nossa live, que é o tema principal, é com relação à compra e venda de carros, né? Carros usados, claro, com dívidas. Então, nós gostaríamos de saber quais são as suas informações e as suas dicas para que a gente sempre fala de um particular, né? Uma pessoa leiga, ela possa fazer aí um bom negócio, um negócio seguro. Tá, vamos aqui começar, se tu me permite, por uma forma mais genérica, né? Acho que a gente tem na compra do carro usado um ponto bem interessante. Diferente da compra do carro novo, que a gente sabe que ele não vai ter nenhum problema pregresso, a gente, na compra do carro novo, só tem que entender se aquele carro é ideal para o nosso perfil, né? Para o nosso perfil de consumo, e isso é muito importante. Mas, bem, para a compra de carro novo, eu acredito que vocês ajudam também, né? Mas o nosso foco é mais no carro usado. Mas vamos falar assim sobre essas questões jurídicas que envolvem o carro usado. E eu acho que a primeira coisa que eu poderia falar aqui, trazendo, eu imaginei pegar pelo menos pontos que eu vejo como muito importantes, tá? De uma forma bem geral, eu acho que a gente pode começar falando daquilo que a gente mais entende, que é de multa de trânsito. Tá? Eu acho que existe um erro muito comum de acontecer quando a gente está comprando um carro usado e conversa sobre multas de trânsito. Na maioria das vezes é feita uma pesquisa simples para saber as restrições que existem nesse veículo, e nessa pesquisa só vão aparecer as multas que já estão vencidas, aquelas multas que já estão com o débito vencido e que estão sendo cobradas a partir daquele momento. Tá? Então, existem multas vencidas e multas a vencer. O que isso quer dizer? As multas vencidas são aquelas que não são mais passíveis de recurso e elas já estão sendo cobradas e serão essenciais para a liberação do próximo documento do veículo. As multas a vencer são aquelas multas que ainda têm possibilidade de serem recorridas, né, mas que já estão inscritas naquela placa daquele veículo e ficam como restrição para aquele veículo. Então, normalmente, quando a pesquisa mais simples ela é feita, ela pega somente as multas que já estão vencidas, né, Aline? E não pega as multas que o proprietário desse veículo agora, ele pode ter tomado na semana passada, na semana anterior, e são multas que ainda estão passíveis de recurso. Tá? Agora, no momento que a gente está vivendo, especialmente, vai ser muito importante contar com uma assessoria ou com uma informação muito rica para fazer a compra do seu veículo, porque todas as multas que acontecerem nesse período de isolamento, de Covid, de pandemia, seja lá como quiser chamar, elas não estão com os prazos correndo, todos os prazos estão interrompidos. Então, as multas dificilmente aparecerão numa pesquisa simples. Aquela pesquisa que é só com placa e Renavan, ela traz informação, mas na maioria dos Detrans, somente a informação que está com o prazo já vencido, né, que já está exigível. Então, essa é uma informação importante, existe essa diferença. A multa que ainda não teve os seus prazos de recurso esgotados, essa multa também fica vinculada ao veículo, então o novo proprietário também deve se preocupar com essa multa, mesmo que ela não apareça na consulta simples. É uma consulta mais densa que deve ser feita, mas que precisa sim ser observada, né? E aí vai ter uma questão ali, que eu acho que depois a gente pode conversar um pouquinho mais sobre o que acontece se o antigo proprietário estiver recorrendo da multa ou como fazer o trâmite no caso dessa multa que ainda está em aberto. Mas eu acho que essa diferença de multas vencidas e multas a vencer é uma diferença importante de entender na hora da compra do veículo. Tá?
Outra coisa que eu acho muito importante, Aline, é a diferença entre órgãos autuadores, né? Isso também está um pouquinho relacionado aqui nessa questão de multas vencidas e a vencer, mas existem muitos órgãos autuadores, muitos órgãos públicos que aplicam as multas de trânsito, tá? E aí o que eu acho legal de falar sobre isso? O carro ele é vinculado ao Detran do seu estado, né? Provavelmente aqui o pessoal que está nos ouvindo é do Detran de São Paulo, e o carro ele é vinculado ao Detran de São Paulo, mas quem aplica a multa pode ser a prefeitura, pode ser a prefeitura de São Paulo ou a prefeitura do seu município. Prefeitura, a gente vê que existem aí algumas prefeituras como de Campinas e de Bertioga, são prefeituras que autuam muito, né? Então existe essa possibilidade da multa ter sido registrada pela prefeitura, pelo órgão estadual, às vezes por órgãos federais, pode ser o DENIT, pode ser a PRF. Então, tudo isso compõe um sistema bem complexo das autuações. Então, quando se for fazer essa consulta, às vezes, se você levou uma multa, se o veículo, né, foi autuado numa multa da PRF, a PRF costuma levar um bom tempo até informar o Detran do Estado, né, de que essa multa foi registrada. Então, existe sim essa preocupação, e dependendo do nível de preocupação ou do cenário, até às vezes a gente aconselha a fazer pesquisas em órgãos federais que são os que mais autuam, né? Como, por exemplo, a PRF. Então, eles não se conversam, né, Rodrigo? É um sistema muito complexo, né? Porque o que acontece? Tu tem um órgão federal, né? E a informação ela vem de uma ponta, informa o órgão federal e depois ela desce para o outro órgão. Isso costuma levar bastante tempo, né? São informações bem complexas e isso é realmente um transtorno na hora de comprar um carro, porque muitas vezes as multas recentes elas ainda não aparecem no sistema e depois de comprado tu vai acabar podendo ter uma surpresa, né? Uhum. Mas isso eu acho que faz parte do processo e existem mecanismos que podem proteger o comprador do veículo, né? Então, acho que também simplesmente levantar essas preocupações, essas cautelas que devem ser feitas e conhecer o que pode acontecer, mas acho que isso não impede nenhum tipo de negócio, acho que é simplesmente entender os cuidados que precisam ser tomados, né? Simplesmente, pelo que eu entendi, desculpa só, claro, fica à vontade. As pessoas que não contratarem uma consultoria, uma assessoria, elas precisam não apenas olhar no sistema do Detran, elas têm vários outros lugares que elas precisam consultar aí essa presença dessas multas, né? Só um pouquinho aqui porque entrou uma ligação no meu telefone. Não tem problema nenhum. Quero dizer assim, as pessoas que elas forem comprar um carro sem uma assessoria, sem uma ajuda, ela não basta ela apenas entrar no site do Detran, como as pessoas fazem, ela precisa consultar diversas outras bases, que é o que a gente faz aqui, por exemplo. Precisa fazer uma consulta mais completa, né, para ter essa informação clara. E aí eu acho que a assessoria ela é muito importante, porque é difícil da pessoa saber como fazer todas essas consultas e conhecer os processos, né? Exatamente. Então acho que é bem importante isso. E aí o que eu ia dizer também em relação nessa parte assim, pegando dicas gerais de pontos importantes, né, que eu acho que são essenciais na hora da compra de um veículo, tá? O que eu acho que é muito importante lembrar, e também está ligado à parte da assessoria na hora da compra, é observar a estrutura do veículo, porque se esse veículo tiver sofrido qualquer tipo de alteração, né, isso vai trazer um grande transtorno na hora de fazer a transferência do automóvel, né? E caso não faça a transferência um veículo com alguma alteração sem ter alteração regularizada, isso é passível de multa de trânsito. Então, isso pode gerar um grande transtorno. Então, é um dos pontos que eu vejo muito importante de uma assessoria que possa fazer esse apoio de entender se existe algum tipo de modificação na estrutura do veículo, né? E me parece que também é um dos pontos que gera muita autuação de trânsito, né? A gente sabe que as pessoas às vezes gostam de trocar pneu, rebaixar veículo, trocar suspensão. Modificações, né? Então é uma coisa que
que para muita gente, especialmente aqueles que não são tão aficionados por veículo, e às vezes escapa até para aqueles que gostam mais. Pode ter havido alguma modificação do veículo desde que ele saiu da fábrica até aquele momento, né? Então, como fazer isso, como acompanhar isso é uma questão que eu acho que a assessoria vem muito certeira, assim, de uma forma muito rica a ajudar os motoristas. É verdade, você tocou num ponto aí bem importante das modificações. Às vezes as pessoas pensam que modificação também, às vezes é só um pneu maior, uma roda ou uma suspensão rebaixada, mas tem coisas simples que aqui em São Paulo, por exemplo, tem aquela vistoria de transferência, às vezes colocou um LED ali no farol, alguma coisa que aí já para a pessoa ali, ela já não passa ali daquela primeira vistoria de transferência. E uma coisa que eu acho legal, assim, Aline, que até tu deve ter alguma experiência, mas para a parte jurídica, né, é bem importante que os dados estejam todos compatíveis com a documentação e que o veículo esteja adequado na prática, né, porque quem é leigo no assunto, e às vezes até é uma coisa que passa, porque eu não sou um especialista em fazer vistoria, eu conheço as leis de trânsito, mas não é a minha especialidade fazer isso. Mas uma coisa que me chamou a atenção, por exemplo, foi uma vez que um conhecido foi fazer uma transferência de veículo e o veículo tinha tido a cor alterada. Ele não tinha se dado conta no documento, né? E como a gente não sabe, a gente não repara esses pontos técnicos, né? E isso é muito mais comum. Eu sempre, quando eu coloco algum conteúdo, é muito comum eu falar isso. Na hora de você comprar um carro, a primeira coisa que você tem que fazer é pegar o documento e confrontar o documento com o veículo. Eu já fui comprar um carro que o documento era cinza, quando eu cheguei lá o carro era marrom. E isso acontece muito mais do que esse final de semana. Uma pessoa falou para mim, meu carro arranhou, eu aproveitei e pintei de outra cor. Então, as pessoas acham que é só mudar, e não é bem assim. Mesmo mudança simples, como nós falamos, um farol diferenciado, precisa ter uma regularização, né? E as pessoas precisam ficar atentas também, porque às vezes leva a multa de bobeira, né? Pois é, às vezes leva uma multa e a gente nem sabe por quê, né? E aí eu acho que vocês falam bastante sobre essa questão de adaptações no carro, né? E eu achei importante trazer aqui como um ponto a ser observado na hora da compra, né? Porque, especialmente nesse período, desde o último licenciamento do carro ou da última vistoria que ele passou até o momento da transferência, né? Alguma modificação pode ter acontecido, não está registrada no documento do veículo. E, enfim, isso ser um grande problema, né? Por isso que é muito importante que o carro realmente seja bem avaliado, né? Olha, posso partir para outra pergunta? Pode, eu acho que, na verdade, assim, em relação às questões de multas de trânsito mais genéricas, eu acho que esses são os pontos importantes, tá? De conseguir entender essas diferenças, e me parece bem legal essa questão de entender a diferença e também esses cuidados. Mas eu acho que a gente pode seguir conversando e aí as dúvidas que forem surgindo, a gente ir tentando vencê-las. Bacana, legal, Rodrigo. Olha, uma coisa que as pessoas me falam muito, você já falou um pouquinho, mas eu vou fazer essa pergunta só para a gente falar especificamente desse ponto. As pessoas compram um carro, até já teve um comentário aqui de um rapaz falando isso, Felipe. Comprei um carro, fiz a transferência, paguei o que precisava, aí chega uma multa para mim. Aí tem 2 pontos. A multa chegou no meu endereço, eu recebi aquela multa. Aí são 2 dúvidas. Primeiro, eu realmente tenho que pagar essa multa, tenho como recorrer, provar que o carro não estava comigo. E segundo, esses pontos vêm para a minha carteira, já que o carro está no meu nome agora? Bom, a pergunta é muito boa, né? E eu acho que é uma pergunta recorrente. A gente na Doutor Multas também vê bastante isso, né? Eu acho que existem alguns... uma das coisas que a gente mais vê na parte do direito de trânsito, na parte de compra e venda de veículo, é o que costumam dizer no direito: a transferência não se consuma somente com a tradição, né? Tu não pode simplesmente entregar a chave do veículo e dizer, não, o carro não é mais meu, o carro já é do fulano que está com a chave e que vai sair dirigindo agora.
para fazer a transferência precisa efetivamente registrar isso junto ao órgão de trânsito, né? Tem uma burocracia cartorária e depois informar isso ao órgão de trânsito. O que eu acho que, no caso aqui, vale simplesmente para a gente atender essa questão de multa, tá? Quando você comprou o veículo e recebeu uma multa que é de um período anterior à transferência desse carro, né? Essa multa aí provavelmente ela não possa estar no seu nome, né? Ela até pode ter sido enviada para o seu endereço por uma falha de sistema. Isso a gente vê que acontece, mas normalmente a multa não é anotada no nome do atual proprietário, mas sim de quem era o proprietário na data da infração. O proprietário do veículo, tá? Ou o nome do proprietário porque aí o proprietário do veículo ficou uma coisa engraçada porque está nessa parte de transição, mas vamos lá. O nome que aparece como proprietário do veículo na autuação é a pessoa que será responsabilizada pelos pontos daquela multa. Tá? Então, como existem cenários diferentes, aqui pode acontecer de uma multa ser do antigo proprietário, mas enviada para o seu endereço. Tá? Isso pode acontecer. O que é importante aqui é ver no nome de quem que está registrada aquela autuação. Na própria autuação, muitas vezes já aparece isso, senão vai ser necessário fazer uma consulta ao órgão de trânsito. Nessa consulta vai ver quem é o motorista que está indicado como responsável pela multa. Tá? Se estiver no nome do antigo proprietário, ele será o responsável pelos pontos dessa infração. O que é um trânsito? O que é um transtorno? Se a multa vier já no seu nome, né, os pontos vão para a sua habilitação, né, e você não só pode, mas eu costumo dizer que você deve recorrer dessa multa. Né? Eu não estou dizendo até para recorrer como a doutor Multas, eu digo que você deve recorrer porque é um direito seu que está sendo violado, e eu acredito que é nosso papel enquanto cidadão que a gente se imponha contra essas situações injustas até para que elas cessem, até para que parem de ocorrer. Até porque existem pessoas em situações de vulnerabilidade, incapacidade de fazer o recurso, e a gente não pode deixar que esses injustos fiquem se repetindo e prejudicando mais pessoas. Então, eu costumo dizer muito isso, o recurso pode ser feito através de uma assessoria ou através de um recurso feito em papel e caneta, de próprio punho, não tem forma para o recurso. Então, eu costumo falar bastante da necessidade de recorrer, né? Mas aí, claro, se eles pedirem a sua ajuda, vocês têm a probabilidade de vocês conseguirem é muito maior, né? Afinal, vocês são especialistas nisso. Isso com certeza é uma vantagem, né, Aline? A gente tem uma expertise prática diferenciada. Né? Isso, nós grande, a gente estuda todos os efeitos, os reflexos dos nossos argumentos, da forma como a gente se manifesta, perfil de órgão, perfil de julgador, abordamos os pontos de uma forma muito mais técnica, né? Mas o fato de recorrer por si só, para mim, já é muito importante. Legal. Claro, se a pessoa tiver condições e puder recorrer com uma assessoria qualificada que dê um apoio e consiga apresentar o melhor recurso possível, que é onde ela vai ter mais chances de ter o recurso deferido, claro, com certeza é muito melhor, né? Até porque a Doutor Multas aí a gente tem uma experiência já de dezenas de milhares de clientes atendidos e isso nos traz uma riqueza muito grande para poder ajudar os motoristas. E existe um prazo, Rodrigo, para recorrer? Existe um prazo para recorrer, tá? Esse prazo normalmente vem registrado na notificação que você recebe em casa. Ali vai ter o prazo para indicação de condutor e o prazo para recurso, dependendo da fase, né? O processo de trânsito ele é dividido basicamente em 3 fases. Na primeira, onde é possível indicar o condutor e apresentar a defesa prévia. Depois é a fase de penalidade, né? Tem a notificação de penalidade, que é aquela temida notificação que vem com o boleto, né? Essa é a primeira notificação que vem com o boleto, mas essa notificação é a que vem com o boleto e com a possibilidade de pagamento com desconto da multa. E aí, caso o motorista recorra essa notificação de penalidade,
que é chamado o recurso AJAI, a Junta Administrativa de Recursos de Infrações, ele recebe uma terceira notificação referente à decisão daquele primeiro recurso, né? E caso essa decisão for negativa, caso exista aí a necessidade de um outro recurso, vai haver uma notificação de julgamento e dessa notificação haverá também um prazo na notificação, indicando até quando pode ser enviado um recurso para um conselho de julgadores, né? Ao CETRAN, no caso. Então, esse é basicamente o processo, né? Então, é importante, nesse caso, aí, os motoristas ficarem atentos aos prazos, porque uma vez vencido o prazo, não se pode mais buscar a reversão dessa multa em esfera administrativa. Tá? Aqui é interessante dizer também que, no caso da defesa prévia, deixar transcorrer o prazo, independente de se recorrer ou não, vai receber a próxima notificação, vai receber a notificação de penalidade. Da notificação de penalidade, se não recorrer, não tem mais oportunidade de se manifestar administrativamente, né? Então, aí as chances administrativas acabaram. A gente, inclusive, sempre aconselha os nossos clientes de que, nesses casos, não vale a pena recorrer, a gente não faz recurso, mas também a gente costuma dizer que não vale a pena nem fazer por conta própria, né? Porque é basicamente um esforço que não deverá ter um retorno, né? Positivo. Mas eu acho que eu não sei se respondemos a dúvida, mas eu acho que a informação era basicamente essa. Sim, depende ali, os pontos dependem de quem é o motorista registrado e sim cabe recurso, né? No caso da multa ter sido registrada antes da transferência, a chance de sucesso é enorme. Aqui no Carro Ideal nós intermediamos as compras, né? E nós temos uma cláusula bem amarrada com relação a isso no contrato, e isso já salvou muitas pessoas de muitas vezes nem precisar recorrer, porque a gente entra em contato com o antigo proprietário e fala, olha, chegou essa multa, e aí ele se esquece que assinou o contrato, a gente mostra e a gente tem sucesso, mas é muito comum, não tem um carro que é vendido que daqui a um tempo não chega uma multa do dono anterior de tempos e tempos atrás. Eu imagino que agora, com essa questão da pandemia, isso vai ser ainda mais comum, né? Que foi o que você havia comentado. Com certeza. Tá ali quando a gente falava dos prazos, tá? Normalmente, o que a gente pode pegar, assim, existem casos diferentes. Eu sempre recomendo que o prazo seja observado na própria notificação, legal. Porque dependendo do estado, dependendo do órgão autuador, podem existir algumas variações, tá? Mas o que a lei determina é que o prazo de defesa não seja menor do que 15 dias e o prazo para recurso não seja menor que 30. Tá? O que acontece hoje? Hoje, na verdade, assim, desde 19 de março, por força de uma deliberação, todos os prazos para recurso e para defesa de multas de trânsito estão interrompidos. Então, tanto a obrigatoriedade dos órgãos de trânsito emitirem e enviarem as multas para os motoristas, como os prazos, tudo isso está interrompido. Então, isso vai gerar um acumulado de problemas que, para quem está comprando o carro agora ou para quem vai comprar aí nos próximos meses, provavelmente, vai ser uma observação extra e provavelmente algo que o Carro Ideal pode ajudar, porque vai estar a par já e sabendo os atalhos que vão ser necessários nesse momento de pandemia, né, de dificuldade extra. É verdade, obrigada. Ô, Rodrigo, antes de terminar nosso tempo aí, tem mais uns 10 minutinhos, a gente falou bastante de multa. Eu queria falar com você um pouquinho com relação a carros alienados. Como que funciona a compra de carros alienados, a compra e a venda? E tem alguma coisa que pode impedir a transferência desse tipo de carro? Tem sim. Eu acho que esse é um ponto bem importante, assim. Esse é um ponto técnico, né, que eu acho que vale ser destacado, que normalmente a gente tem a alienação como uma restrição financeira relacionada àquele veículo, né? Essa alienação financeira, ela
pode acontecer por alguns motivos, mas o mais normal de alienação é um financiamento desse automóvel, né? É de que o automóvel tem alguma restrição por estar financiado com parcelas ainda a vencer. Então, isso pode sim criar uma proibição para a transferência do veículo e, inclusive, transferir um veículo com uma alienação pode ser um crime, né? Isso não é fato gerador de multa de trânsito, mas isso é fato gerador dependendo da forma como for feito, claro, de um crime. Então é muito importante ficar atento na hora de transferir um veículo com uma alienação, né? Ele precisa fazer essa compreensão de se essa alienação, digamos que seja um financiamento, né? A primeira coisa é saber se todas as parcelas estão em dia ou se não estão. Ver quem é a instituição financeira por trás dessa alienação, saber se essa instituição financeira ela aceita alienar o veículo ainda com parcelas a vencer, se ela não aceita. E, claro, é essencial para a possibilidade de transferir o veículo, vencer toda essa etapa burocrática quando existe algum tipo de alienação junto ao automóvel, né? Então, caso você faça uma consulta sobre aquele automóvel e constar lá que possui uma alienação no bem, né, você vai ter que vencer todas essas etapas e não pode transferir um carro sem que tenha ou autorização do órgão que consta lá como alienante ou com a quitação dessa alienação. Bacana. E quando você resolve isso, demora até uns dias para baixar lá a alienação no site do Detran, tudo para fazer o processo todo direitinho, né? Isso costuma demorar. Hoje em dia eu acho que está demorando ainda mais. Tem alguns estados que, inclusive, os órgãos não estão fazendo esse tipo de procedimento com uma agilidade que incentive a compra e venda de automóveis. Mas provavelmente isso logo volte. Mas é uma questão técnica, burocrática. Às vezes leva alguns dias, mas a transferência do veículo ela só pode ser registrada, né, depois de feita depois de levantada essa alienação, né? Depois de removida essa restrição junto ao órgão de trânsito. Legal. Olha, eu estou vendo aqui, eu tenho uma última pergunta para te fazer, mas antes eu também recebi uma pergunta. O Claro. Felipe, ele está dizendo assim, Aline, qual a medida que o carro ideal toma quando o antigo proprietário se recusa a assumir? Bom, como eu comentei, nós, quando compramos, intermediamos a compra de um carro, nós fazemos um contrato muito bem amarrado e esse contrato nos resguarda com relação ao antigo proprietário. Porém, nós temos um contrato com a pessoa que nos contratou, então vamos supor, o Felipe contratou o carro ideal para comprar o carro dele e nós temos uma cláusula de garantia da negociação realizada. Então, hoje nós temos vários golpes aí no mercado de usados. Vamos supor, você pagou o carro para a pessoa e a pessoa desapareceu, não entregou o carro, nós garantimos nós temos uma garantia de toda a segurança da negociação. Então, Felipe, se essa multa não for paga pelo proprietário, não conseguimos não conseguimos resolver junto ao recorrer, né, como o Rodrigo está falando, nós vamos assumir e pagar a multa, como já aconteceu, nós pagamos e depois recorremos e conseguimos resolver isso. Mas, só para fechar, a gente tem essa cláusula no contrato de prestação de serviço com relação à garantia da negociação. Então, qualquer problema que você tiver com relação a dívidas ou o próprio valor do veículo, a gente garante isso na prestação de serviço. Deixa eu ver mais umas perguntas aqui. Tem uma pergunta que eu acho que você legal. já... bacana, né? Porque, assim, a gente Muito tem legal. que dar essa segurança, porque hoje em dia as pessoas deixam de comprar carro usado por conta desses medos. Então, o nosso intuito é realmente fazer com que as pessoas comprem o carro usado com total segurança, não só da estrutura, não só da procedência, mas também com relação ao valor que ele vai gastar. E agora é um momento que vai gerar
muitos transtornos por causa dessa pandemia, por causa da forma como os órgãos estão funcionando. Então, acredito que é realmente muito importante contar com uma assessoria na hora da compra que ajude e que garanta, né, sempre que possível, essas questões para que aquele proprietário que está adquirindo o veículo, muitas vezes adquirindo um sonho, né, de ter um carro novo, consiga ter uma experiência mais agradável, né, consiga Exatamente. simplesmente desfrutar e não ser pego com surpresas, né? É exatamente isso. Tem uma pergunta aqui do Evandro, Rodrigo, acho até que você já respondeu, mas vamos lá. Ele Vamos fala lá. assim: qual é a previsão legal da suspensão aí do prazo da multa, uma vez que a resolução que suspendia os prazos em um estado específico foi cancelada? Não sei se ficou claro. Ó, Eu, eu acho que foi o que você eu, respondeu, né? Que vem pois lá é, na multa, né? isso, a questão do Evandro, né? É, o Evandro Vidal, isso. Tá, Evandro, o que que acontece em relação à interrupção dos prazos, tá? Existe, como a gente disse ali, uma estrutura bem complexa de órgãos de trânsito no Brasil, tá? Existe sim um grande emaranhado de órgãos, mas toda essa questão ela nasce, as regulamentações, o órgão máximo é o Denatran, tá? E o Denatran ele está acima de todos os órgãos, ele estabelece regras e todos os outros devem cumprir. Em alguns momentos, caso haja algum problema pontual, algum Detran pode disciplinar sobre as relações que estejam acontecendo referentes somente àquele Detran. Né? Mas se houver uma disciplina do órgão superior, que é o Denatran, os órgãos inferiores devem cumprir. Lá no dia 19 de março, aconteceu uma deliberação, se eu não me engano, é a deliberação 185, tá? E essa deliberação, ela interrompeu os prazos para recurso, tá? Por conta do estado de pandemia que a gente vive, os prazos foram interrompidos. E aí tem uma questão que eu acho bem importante de lembrar, que eles não foram nem só suspensos, eles foram interrompidos. E o que isso significa? No caso do prazo ter sido suspenso, a suspensão para o prazo no dia em que ele estava, né? Digamos que você tivesse 15 dias de prazo, 14 dias já tivessem transcorrido, se o prazo tivesse sido suspenso, quando ele voltasse, você teria só mais um dia de prazo. No caso da interrupção, não. Né? No caso da interrupção, o prazo é zerado. Então, não importa quantos dias você já tinha do seu prazo transcorrido, quando ele retomar, né, ele será retomado do zero. Então, você terá os 15 ou os 30 dias, aí dependendo do caso e do estado em que você tiver. Tá? Mas essa deliberação ela ainda está válida. Né? A gente tem acompanhado isso muito de perto, até para conseguir gerar essa informação o mais rápido possível para todos os motoristas e clientes que a gente tem na Doutor Multas, até porque é algo muito importante e existem muitas pessoas que estão preocupadíssimas querendo resolver as suas situações de trânsito e ainda não conseguiram por causa dessa deliberação. É verdade, isso é verdade. Olha, a gente está dando o nosso tempo, mas eu queria só te fazer uma última pergunta, porque eu acho que é Claro. importante e é uma pergunta relativamente simples. Rodrigo, quais tipos de dívidas um carro pode ter? Tá. Um carro pode ter aí as dívidas relacionadas à documentação, né? Dívida de IPVA, licenciamento, o seguro obrigatório, o DPVAT, né? Que ele segue sendo cobrado num valor mais baixo, mas segue sendo cobrado. Né? Então, acho que esses são os valores referentes à documentação. Um carro também pode ter dívidas que sejam referentes a multas de trânsito. Né? Aí a gente volta àquela questão de multas vencidas e multas a vencer. A gente só considera como dívida do veículo as multas vencidas. Né? São aquelas que já estão lançadas como um débito efetivamente do veículo. As multas mais recentes elas ainda não são dívidas, elas são aí obrigações que aquele veículo já tem vinculadas ao seu registro, né, à sua placa, mas que ainda não são dívidas. Aí, o que pode também aparecer como dívida de veículo? Podem aparecer, eu acredito que a alienação ela não é uma dívida, mas ela pode aparecer como uma restrição.
né? Assim como pode aparecer uma restrição judicial, que eu acho que é basicamente assim os pontos que a gente poderia falar de uma forma mais ampla, né? Certo. Uma alienação por ter uma dívida financeira de o carro não ter sido totalmente quitado ou algo do gênero, e restrições judiciais, seja porque aquele bem está envolvido em algum processo, foi dado como garantia, ou questões do gênero, né? Mas essas são restrições. As dívidas, elas basicamente, os débitos que estão diretamente ligados ao veículo, a gente pode restringir, definir eles como ali as multas e as questões ligadas aos documentos. Bacana, Rodrigo. Bom, então é isso. Fizemos todas as perguntas que o pessoal foi nos enviando aí ao longo da semana, quando nós começamos a divulgar a live. Rodrigo, eu queria te agradecer imensamente a sua participação, a disponibilização do seu tempo aí para passar esse conteúdo super rico para a gente. Agradecer a todos que estiveram aqui com a gente. Poxa, obrigada mesmo, Rodrigo. Você e a toda a equipe da Dr. Multas. Também agradeço, Aline, fico muito feliz de poder estar aqui, de poder dividir esse conteúdo. Espero muito ter ajudado as pessoas e seguir ajudando. Tá? Se alguém tiver mais alguma dúvida e quiser compartilhar lá conosco da Dr. Multas, eu já estou aqui no perfil da Dr. Multas. Também, se quiser, o meu perfil, não sei se está em algum lugar, mas a gente também vai estar sempre à disposição para responder. Tá? E, como tu disse, a gente está sempre gerando mais conteúdo para trazer informação para os motoristas. Então, acho que somos parceiros aí para conseguir ajudar os motoristas do Brasil. E acho que é um momento muito importante que está todo mundo precisando de ajuda e saber os seus direitos. Acho que a informação é libertadora. É isso aí. Rodrigo, super obrigada. Boa noite. Espero que tenhamos próximas e ótimas oportunidades como essa para dividir aí conhecimento e conteúdo para todos. Obrigadão pelo convite, foi um prazer. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou aqui. Até a próxima. É isso aí. Valeu, pessoal. Até mais. Obrigada. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.